a gente vai convidar aqui para ministrar a palestra Oportunidades de Pesquisa e Inovação no contexto da Economia 4.0, o professor Alexander Sena. O professor Alexander, nosso colega, ele é doutor em Engenharia Mecânica na área de controle de sistemas de mecatrônica e pesquisador no contexto de desenvolvimento de soluções robóticas e mecatrônicas. Atualmente, ele é professor nos cursos de Engenharia Mecânica e técnico em Mecatrônica no IFPE, do nosso campus, Caruaru. Professor Alexander, seja muito bem-vindo em nossa SNCT. A palavra é sua e que você possa desenvolver com tranquilidade e talento que Deus lhe deu. Seja bem-vindo. Eu agradeço já a priori o convite, né? A primeira vez que eu falei sobre esses temas foi em 2015, quando eu fui convidado para ser palestrante, e ali abriu portas para eu ser palestrante sobre mais abrangente do que propriamente a inteligência artificial, mas a indústria 4.0, né, em diversas instituições, porque estamos num momento de construção, inclusive, do termo. Estamos num momento de construção de uma proposta de quarta revolução industrial, então ainda existem muitos debates, ainda existem muitas controvérsias, ainda existem, não existe algo ainda muito bem definido, né? Então, desde 2015 eu tenho trabalhado nesse aspecto, inclusive fui convidado pelo IFPE para a gente, junto com o professor Ângelo, do Campus Recife, para implementar no IFPE uma pós-graduação chamada Mestrado em Manufatura Avançada, que é um codinome de Indústria 4.0, o pessoal escolheu esse nome, Manufatura Avançada, e que é uma mestrado em rede. Todo o Instituto Federal, a partir da CETEC, né, com iniciativa do Instituto Federal do Espírito Santo, que está bem avançado nos estudos sobre a implementação de Indústria 4.0 no Brasil. Então, eu tenho trabalhado representando o estado de Pernambuco, eu e o professor Ângelo, nessa implementação. E o primeiro passo é ensinar às pessoas o que é a indústria 4.0, né? Não, como eu já falei, não existem certezas, mas existem aí já alguns consensos, né? Algumas ideias consensuais, e é uma construção. Então, nós estamos entrando na construção dessa quarta revolução tecnológica. Por que eu digo isso? Porque o título da palestra que me foi solicitada são as oportunidades de pesquisa e inovação, né, no contexto da economia 4.0. Então, para a gente entender isso daí, nós precisamos, primeiramente, contextualizar o que é a economia 4.0. Precisamos entender o que tanto termo nos últimos anos está falando, 4.0, 4.0 é agricultura 4.0, é indústria 4.0, economia, política, educação 4.0, são muitos termos trazendo essa numeração. Isso tem um propósito, né? Então, primeiramente, a gente tem que entender esse contexto. Então, eu tenho que apresentar, de fato, a indústria 4.0, embora não tenha a unanimidade no conceito. E o interessante é que, a partir desse conceito de indústria 4.0, que foi adotado pelo Brasil e por diversos países do mundo, a partir de uma iniciativa alemã, que eu vou apresentar mais adiante, o governo brasileiro, inclusive o próprio MEC, né, tem a sua responsabilidade de incentivar a academia brasileira, especificamente a academia, que é o ponto que eu vou tratar aqui, embora tenha a responsabilidade do governo, com mudanças de regulamentação do trabalho, com mudanças em toda a política, é algo bem abrangente, algumas mudanças também estruturais, de infraestrutura, de recursos humanos. É um projeto, na realidade, político, social, né, econômico, é algo
bem complexo para a gente estar aqui falando nos pormenores. Então, existe aí a responsabilidade da academia, do governo e das empresas para a implementação desse projeto, né? Então, o que a gente percebeu nos últimos anos, na verdade. Em 2016, eu participei de um edital de financiamento para a concepção de produtos com a ideologia de indústria 4.0. E de lá para cá, não parou. Um edital de financiamento atrás do outro. É difícil falar diversas coisas, porque nós temos, assim, uma questão de opinião. Eu acho que, na minha opinião, pessoal, eu acredito que a partir do próprio MEC existe um incentivo muito maior à indústria 4.0, às suas tecnologias, para a gente caminhar um pouco para frente, né, para tentar difundir isso daí, em detrimento de alguns outros temas anteriores. Então, olhando para frente. Então, nós vemos muitos editais de pesquisa com bolsas para alunos, com bolsas para os pesquisadores, financiamento de laboratórios, e a gente vê aí um fechamento, né, financeiro para algumas coisas e uma abertura para outras. Então, assim, existe a minha, né, suspeita de que é uma forma de dizer, olha, vocês precisam se modernizar. Né, não fiquem no passado, vocês vão precisar se modernizar, porque agora recurso só vai vir com essa ideia de indústria 4.0 e suas tecnologias. Penso eu que é uma forma de incentivar a gente a avançar, né? Então, bom, é uma breve, apesar de eu falar muito, né, uma breve apresentação, porque alguns pormenores a gente pode fazer um outro momento, e eu pretendo muito isso, né? Ontem eu estava em reunião com o pessoal de engenharia mecânica e nós estávamos falando muito que os nossos PPCs precisam de uma nova readequação a essa realidade de indústria 4.0 e de suas oportunidades, né? Bom, deixa eu colocar agora a apresentação. Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo aqui para mim, mas vocês estão observando a tela? Sim, professor. Um PowerPoint, uma abertura, uma capa, tudo certinho, né? Então, vamos lá. O termo indústria 4.0, né, ele teve a origem no contexto da produção fabril, ou seja, nas fábricas, né? Mas ele não se restringe somente a elas, ele passa a simbolizar, né, um planejamento de uma nova revolução industrial. Tá? Então, a grande marca da indústria 4.0 é que, ao contrário das revoluções industriais anteriores, que elas foram diagnosticadas após a chegada das tecnologias nos produtos e serviços que estavam disponíveis na sociedade. Então, eram tecnologias que nasciam ali no ambiente de uma guerra, ou ainda no ambiente de chão de fábrica, de produção, né, uma necessidade mais imediata, e depois essas mesmas tecnologias eram reaproveitadas para produtos e serviços na sociedade. E essa chegada desses novos produtos mexeu com o mercado, de alguma forma, e mexeu com com o próprio funcionamento da sociedade. Vou dar um exemplo aqui. A segunda revolução industrial, houve a descoberta da eletricidade, então as cidades passaram a ser eletrificadas, houve, embora a primeira aplicabilidade seja os motores elétricos, substituindo os motores a vapor dentro das indústrias, né, mas a cidade teve a possibilidade, por exemplo, de iluminação noturna, então já cria um novo hábito, né? Enfim, então, quando esses produtos, quando essas tecnologias que nascem em alguns contextos passam a ocupar espaço na sociedade e mudar o nosso funcionamento, nós aí colocamos, isso aí eu estou falando, lógico, do ponto de vista de um profissional da área tecnológica, alguém de história já vai ter uma visão um pouco diferente, distinta talvez, né, ou mais profunda, mas apesar das três primeiras revoluções, elas foram diagnosticadas depois que essas tecnologias chegaram e atingiram a sociedade e foram visíveis essas mudanças, né? Essa é a primeira vez
que nós estamos prevendo uma nova mudança social planejada. Então, a indústria 4.0 é uma revolução industrial planejada. Então, é algo do tipo, qual é a sociedade que nós queremos vivenciar em 2050? Como é que nós vamos construir ela? Né? Então, a partir desses parâmetros, vem o caminho inverso. Se a gente quer chegar a esse patamar, o que é que precisamos construir hoje? Em termos de tecnologia, por exemplo, o que é que nós precisamos investir? Então, a partir dali, são elencados foram elencadas algumas tecnologias que nós chamamos de catalisadoras ou aceleradoras para se chegar a esse objetivo. Estou falando também aqui um pouco restrito a ideia de tecnologias, mas a indústria 4.0 não é só o contexto tecnológico, não é só a aplicação tecnológica que vai mudar a sociedade. Nós precisamos de outros pilares que eu também vou apresentar mais à frente, né? Então, a indústria 4.0 é um termo, aliás, retornando ao título da palestra, né? O termo economia 4.0, ele é um termo associado à indústria 4.0. É uma aplicação da filosofia de indústria 4.0 na economia. Eu entendo que isso é um termo muito comentado dentro do Instituto Federal. Talvez a palavra indústria nos remete muito, e é difícil de vender isso, até as pessoas se acostumarem, né? Que o termo indústria 4.0, as pessoas podem imaginar que é algo dentro do chão de fábrica e que está vinculado ao profissional ali das engenharias ou algo do tipo. Então, talvez por isso, alguns pesquisadores, enfim, algumas agências preferem, talvez, utilizar o termo economia 4.0 como um símbolo do real, do mais utilizado termo, que é a indústria 4.0, né? Talvez seja mais fácil de vender a ideia. Mas ali está sendo sinônimos, né? No termo que está sendo utilizado em alguns editais é sinônimo. Então, a economia 4.0 é sinônimo do projeto de revolução industrial chamado indústria 4.0, né? Então, assim como existem divergências dos historiadores sobre se estamos aí vivenciando, né, o período de modernidade ou da pós-modernidade, o termo indústria 4.0 também apresenta suas dificuldades, tá? Então, para alguns é um termo que é uma modinha, que é desnecessário, porque alguns países nem implementaram ainda completamente a ideia de indústria 3.0, que é a automação. O Brasil, por exemplo, é um país que está um tanto atrasado na ideia da indústria 3.0. Então, eles entendem que esse termo é apenas um termo de marketing e que não conseguem visualizar. Então, ainda é a continuação da indústria 3.0. Então, existem críticas ainda a esse termo, enquanto outros dizem, olha, mas precisamos dar um pontapé inicial, nunca houve algo tão repentino na história. A construção é lenta, existe uma fase de transição. Então, estaríamos vivenciando hoje uma fase de transição, né? Então, já alguns pesquisadores produzem materiais, né, que abrangem tão somente o contexto industrial e as tecnologias, as mudanças que vão existir dentro do chão de fábrica, as consequências nos produtos, por exemplo, os produtos trazem uma tendência de serem mais personalizados, né? Parece que existe um movimento contrário, não contrário, não chega a ser contrário, mas não estou encontrando o termo certo, mas existiu aquela ideia de fabricação em massa, o mesmo produto para todo mundo, né, saindo da ideia do artesanato, né, as roupas eram fabricadas, ou melhor, eram feitas, né, pelos alfaiates, sob encomenda. Então a gente passa agora as vestimentas serem fabricadas em massa. Então, parece que existe agora um movimento de volta, de retorno a produtos personalizados. Mas, para isso, como é que acontece, né? Ele vai ser em massa e personalizado ao mesmo tempo. E aí a gente tem um exemplo no nosso próprio estado, a fábrica da Jeep ali
em Goiânia, ela tenha na mesma linha de produção, as mesmas máquinas, elas têm flexibilidade suficiente para produzir até 7 ou 8 veículos distintos. Isso daí são produtos diferentes, programações diferentes para as máquinas se adequam ao produto que está ali fabricando, né, naquele exato momento, dependendo do pedido, da solicitação do consumidor. Então, são máquinas que precisam ter um certo nível de inteligência para se adequar rapidamente. Então, existe um contexto muito grande da indústria 4.0 voltada à fábrica, mas o que eu quero trazer aqui não é esse. É o contexto, é o conceito de indústria 4.0 enquanto revolução industrial, que a tecnologia faz parte, mas não é tão somente a tecnologia a grande desencadeadora da coisa, né? Então, é a partir do texto, né, Indústria 4.0, desse conceito, foram gerados novos conceitos, novas aplicações específicas, como Indústria 4.0, como Economia 4.0, Agricultura 4.0, Educação 4.0, que eu vou aplicar mais à frente, que é o termo, de fato, da palestra, né, do título da palestra, Cidades 4.0, que nós chamamos aí de cidades inteligentes, enfim, o Mundo 4.0, né? Então, o termo Indústria 4.0 é um projeto político, econômico, social, né? É baseado no aquecimento do mercado mundial, claro, aplicado a países que trazem a ideologia industrial, capitalista, né? A partir da abertura de oportunidades na concepção de novos produtos e novos serviços. Bem, o termo foi criado na Alemanha, né? Foi uma iniciativa alemã, em 2010, tá? E aí, em 2010, ela teve, essa iniciativa foi apelidada de Indústria 4.0, e o resto, a grande parcela dos países mundiais adotaram, de fato, o termo Indústria 4.0, que é o que eu estou apresentando aqui, né? E aí, logo a Alemanha fez essa proposta, e, lógico, para o governo alemão, para o país, alguns outros países foram também adotando e fazendo ali seus próprios planejamentos. Então, os Estados Unidos não adotou o termo Indústria 4.0. Eles, né, talvez, assim, entenda que, não sei se é bem isso, já li alguma coisa sobre isso, mas eu não posso dar certeza. Mas eles preferiram a utilização do termo manufatura avançada. Então, manufatura avançada é um sinônimo de Indústria 4.0, mas o termo norte-americano com a ideia de vender ali o seu plano, né, e que foi um plano adotado durante muito tempo. Até o ano passado, por exemplo, o planejamento nacional brasileiro era baseado, de fato, no norte-americano e não no alemão, né? Talvez por uma questão de marketing, né, não querer vender o título que foi anunciado ali pela Alemanha, Indústria 4.0. E aí, então, outros países começaram a fazer os seus planejamentos, né? O Japão, que tem aí um outro nome, né? O planejamento deles, enfim. E o Brasil também teve, em 2016, iniciou o seu grupo de trabalho, Indústria 4.0, né? Que foi distribuído em obrigações para o governo, para a academia e para as empresas, né? Daqui algumas fotos de cada um dos fóruns que foram criando essas novas estratégias de político, econômico, enfim, de mercado, né? Então, a indústria 4.0, no contexto industrial em si, né, a definição não é unânime, mas remete ao termo coletivo para as tecnologias, né, e conceitos da organização da cadeia de valor que convergem para fábricas inteligentes. Então, houve agora, nos últimos anos, muito forte isso, de tudo ter um termo ou 4.0 ou um termo inteligente. Não foi por acaso que o tema da SNCT é inteligência artificial. Nós estamos agora numa era onde se pretende desenvolver produtos e serviços, ou ainda uma vida que nós ali, hipoteticamente, chamamos de inteligentes, né? Existem também muitas críticas a esse termo, eu mesmo sou um crítico ao termo, inclusive a inteligência artificial, trabalho com inteligência artificial desde 2008,
Inclusive, no campus, eu tenho alguns trabalhos com inteligência artificial. Percebam que o próprio cinema, os documentários trazem aí muito esse tema, e às vezes eles vendem esse termo inteligência, né, de uma forma que não é tão coerente do ponto de vista tecnológico. Só que essa coisa já está tão na nossa mente, está tão presa à nossa mente, aquilo que a gente viu no filme, aquele documentário, que se eu venho falar aqui que também não é tão assim, essa inteligência artificial também não é tão inteligente, não chega, existem muitas especulações, uma máquina vai andar, enfim, não é bem assim, né? De fato, a inteligência artificial, ela imita a inteligência humana, mas em algumas inteligências, não todas, né? Por exemplo, a inteligência emocional, a máquina não tem, e aí alguém vai dizer assim, ainda não, dificilmente terá. E essa é a bronca da história, né? Dificilmente terá, porque seria necessário mudar todo o paradigma que existe, todo o conhecimento que nós temos de programação deveria ser alterado para a gente chegar a esse nível, e não existe, ao menos, nenhuma promissora pesquisa que venha falar sobre isso. De toda forma, os documentários, entendo que os documentários, às vezes, tem uma certa intencionalidade, é alguma empresa que está ali financiando aquele documentário para vender realmente o produto, a ideia. Então, existe muito essa ideia de especulação quando se é criado essa mudança de mercado, essas novas oportunidades, então elas são muito vinculadas a especulações, né? Vamos chamar agora um novo nome, né? Fake news tecnológica. Então, existe muito essa utilização na indústria 4.0 da palavra inteligente. Nós temos que ter um pouco de cuidado com isso, né? Então, a indústria 1.0, do ponto de vista tecnológico, né, ele trouxe aí a difusão da máquina a vapor, o início da automação com o regulador centrífugo de James Watt, a segunda revolução tecnológica foi um avanço da primeira, né, que foi a chegada, a substituição da máquina a vapor pelo motor de combustão, isso nos meios de transporte, né, mas dentro das fábricas, já que eram máquinas que não se locomoviam, o motor a vapor foi substituído pelo motor elétrico, houve a distribuição de energia, também teve grandes alterações sociais ali na indústria 2.0. Esses termos, indústria 1, 2, 3, 4.0, até o meu entendimento atual, ele é mais vinculado, de fato, à ideia tecnológica. Eu não sei se esses termos são utilizados na área de humanas, por exemplo, eu não saberia dizer. A indústria 3.0, nós acabamos de sair, ou melhor, talvez estamos ainda vivenciando o final dela, né? Estamos numa fase de transição. Foi a difusão da robótica, né? A robótica nasce na indústria 3.0. O controlador lógico programável é um computador industrial que comanda toda a fábrica, então o nível de automação passou um pouco mais adiante, enquanto na indústria 1.0 o nível de automação era a inteligência interna que a máquina tem, igual o cérebro de um ser humano, com a sua programação, né, para movimentar as suas juntas, o seu corpo, a sua musculatura, né? E aqui, na indústria 3.0, agora nós temos uma automação a nível de comunicação entre máquinas. Então, essa máquina que tem o seu controle interno passa a se comunicar com outra máquina para trabalhar em conjunto, o que ficou mais conhecido, que herdou melhor o nome automação. Tá? A internet foi um grande avanço, né? O aparelho celular, o computador pessoal, e a ideia agora da indústria 4.0 quais serão as tecnologias 4.0? Quem serão as tecnologias que irão desencadear uma nova mudança social, né? Então, o que é que a gente percebe na indústria 3.0, porque ela está mais próxima de nós? Nós entendemos que ali, pelo conhecimento da física, né, houve uma história longa para se chegar a diversas descobertas, né, diversos pesquisadores chegaram a algumas concepções da física, e essas concepções físicas, elas geraram, né, a partir da engenharia dos materiais, ali o conceito de materiais, a descoberta, né,
dos materiais semicondutores e a sua utilização. Os materiais semicondutores são materiais que conduzem eletricidade numa certa condição, e em outra condição ele deixa de conduzir, ou seja, ele é moldável, né? Ele pode conduzir ou não. Então, a gente consegue controlar isso, a sua condução ou o seu isolamento. Isso daí foi uma grande revolução, né? Porque possibilitou a criação dos microprocessadores, e os microprocessadores se desencadeou aí em uma diversidade de produtos que acelerou ali o mercado, trouxe novas, digamos, porque é chato dizer isso, né? Porque a gente vai dizer novas necessidades, será que a gente precisava mesmo? Mas trouxe aí no mercado, por exemplo, hoje você precisa ter só uma casa e um carro, né? Você tem uma casa, um carro e um celular, no mínimo um smartphone. Trouxe uma nova necessidade, abriu um mercado, novas oportunidades de novas empresas, de novos projetos, enfim, desencadeou, né, o microprocessador, a partir dos materiais semicondutores, uma série de aplicações, como os aparelhos eletrônicos, né, as máquinas industriais, a robótica foi desencadeada a partir a robótica atual, tá, dos microprocessadores, as máquinas mais avançadas que se adequam, como eu falei no início, ao processo produtivo, também foi desencadeada a partir dos microprocessadores, as comunicações, né, enfim, uma porção de produtos foram desencadeados a partir dos microprocessadores aplicando os materiais semicondutores. E aí agora a gente tem uma problemática, né? Afinal, quem foi, nesse caso aqui, a tecnologia exponencial? Qual foi a tecnologia que foi aceleradora ou catalisadora da indústria 3.0? Foram os materiais semicondutores ou os microprocessadores, né? Então, alguns defendem que foram os microprocessadores. Outros, não, mas espera aí, o microprocessador nasceu do material semicondutor. E aí tem uma questão, realmente, de marketing, né? Que quem ganhou, pelo menos ao meu ponto de vista, foram os microprocessadores. A eletrônica foi a grande vencedora como tecnologia que desencadeou toda essa mudança de produtos, enfim, e que ocasionou também mudanças sociais, né? Então, foi o microprocessador, e não os materiais semicondutores de fato, que ganharam a fama por serem aí a tecnologia catalisadora. Então, o que é que aconteceu com isso daí, com a indústria 3.0? Temos aqui um ranking só americano, tá? Não existia esse ranking mundial na época, então eu peguei só o americano, e em 1917, saindo da indústria 2.0 para a indústria 3.0, a mudança de qual empresa seria e qual produto seria mais desejado pela sociedade e qual empresa seria mais valorizada naquele momento. Então, a gente passa aqui, em 1917, era a indústria de metal, né? Então, passou aqui, depois da indústria 3.0, a ser uma parte mais vinculada à computação. Atualmente, esse ano, a Amazon, ela passou a ser a empresa mais valorizada do mundo, ou seja, logística, né? E aí, as empresas vão se reposicionando. A questão é que, se eu sou uma empresa que estou em primeiro lugar em 2020 e planejando continuar estando no top 10 para os próximos anos, eu me perguntaria qual é o produto, o que a sociedade vai precisar, qual vai ser o novo produto, né, em 2050. E eu preciso me planejar para isso. Então, todas essas empresas, elas estão percebendo, né, tentando criar, de fato, uma nova demanda, ou as novas necessidades, produzindo uma nova sociedade, que nós seremos em 2050, e aí, quem estará em primeiro, segundo, quem será o top 10, né? Quais serão os serviços e produtos mais valorizados lá em 2050, e elas se preparam para isso, né? Então, deixa eu ver aqui, eu acho que eu passei. Tá, eu errei aqui a sequência de slide, mas vamos lá. Então, a questão aqui algumas empresas, elas já estão investindo, de fato, né, nessas novas tecnologias. São elas que elencaram as tecnologias 4.0, né? Então,
Por exemplo, o carro elétrico, nunca se falou tanto do que os últimos anos sobre carro elétrico. A automação residencial, a Amazon, por exemplo, ela está investindo, uma das suas divisões, ela está investindo na Alexa, né, que é a residencial. A Boston Dynamics é uma empresa que está investindo em robótica. A Apple está observando aí o mercado de carros autônomos. Na nossa mente, assim, não tem nada a ver o produto atual com o que eles estão querendo planejar para a Apple no futuro, mas eles estão investindo nisso. Existem empresas que investem em cidades inteligentes. A Samsung está investindo em eletrodomésticos inteligentes, né? Existem também algumas empresas que estão crescendo no âmbito de órgãos artificiais. Enfim, as empresas, elas estão ali com um campo aberto para a inovação, né? Então, elas estão buscando se reposicionar nessa nova necessidade, criando novas necessidades para a sociedade. Bom, então, dependendo do país, né, são diferentes as tecnologias 4.0 que são elencadas, né? No entanto, existem alguns pilares que são consensuais. Isso aqui foi criação minha, né, para explicar, né? Existe aí uma ideia de que o produto 4.0 ele vai precisar de uma prototipagem e uma experimentação virtual. O que é isso daqui? Nós poderemos fazer testes através de realidade aumentada ou virtual, uma aplicação lá em edificações, né? Você fazer o projeto da sua construção civil, né? E o arquiteto poder lhe apresentar, antes da concepção física, né? Da construção, você se sentir no ambiente, você caminhar no ambiente, perceber, pedir mudanças, olha, não estou me sentindo bem nesse ambiente, troca essa parede, troca isso daqui. Então, a pessoa tem uma visão do produto, né, antes mesmo dele ir para a construção. Então, a realidade aumentada também está sendo muito vigente, as simulações, são muitos softwares de simulações, hoje praticamente existem laboratórios virtuais de mecânica, de elétrica, de física, onde tem um experimento, enfim, baixa custos, né, do protótipo físico para a criação de protótipos virtuais. Existe a ideia também de fabricação de materiais avançados com a manufatura aditiva, que tanto está sendo falado, né, que é a impressão 3D, que é um processo de fabricação mais fácil, mais rápido, que tem também as suas dificuldades, mas que estão sendo estudadas, né, esse é o propósito da indústria 4.0, estudar essas tecnologias que serão exponenciais para a mudança do ambiente social. Então, a impressão 3D está sendo muito comentada, muito estudada. Materiais inteligentes, né, que se modificam a partir, principalmente, os principais materiais inteligentes são as ligas com memória de forma, que dependendo da temperatura, ela toma um formato diferente. Não é por acaso que surgiu a ideia do filme Os Transformers, né, como se o material tivesse uma capacidade de se moldar e ter uma nova configuração. Foi baseado, de fato, na ideia dos materiais inteligentes. Existe ainda a ideia de integração, que esse tema aqui é quem tem trazido, que tem, vamos dizer, o carro-chefe da indústria 4.0, né? Que é a computação em nuvem, o Big Data, o cibersegurança, ou seja, a segurança dos dados, e a internet das coisas. Na verdade, essas quatro tecnologias, elas trabalham associadas, né? O fato de nós querermos a eliminação, entre aspas, de fios, realizar comunicação sem fio, através da internet das coisas, nós precisamos guardar esses dados em algum lugar. Então, os dados vão para a nuvem. Porém, na nuvem, esses dados podem ter quebra do sigilo, né, de sua segurança. Então, é investimento em cibersegurança para esse contexto. Isso aí a gente já está vivendo na atualidade. Todo mundo aqui tem alguns dados guardados em nuvem e também, volta e meia, nós recebemos no nosso celular aí alguns comunicados de troca a senha da sua conta, por conta de fragilidades e de uma possível invasão, né, dos seus dados. Então, são alguns contextos, inclusive para produtos, né, isso aqui, temos alguns produtos que estão trabalhando com a internet das coisas. Por exemplo, o seu smartphone é um produto que utiliza a internet das coisas, que precisa da cibersegurança e que traz também computação em nuvem, né? E, por último, as máquinas autônomas.
As máquinas autônomas, elas estão convergindo para a tecnologia da robótica colaborativa. A ideia hoje não é mais que o robô vai substituir o ser humano, mas o robô ele vai trabalhar com o ser humano. Então, a máquina, ela tem a precisão, ela tem a velocidade, ela tem a força, e o ser humano tem a capacidade cognitiva. Então, a ideia é que o robô, ele entenda as expressões humanas e ele execute aquilo que é mais dificultoso para o ser humano, mas a cabeça pensante continua ainda sendo o homem, que comanda a máquina. Então, isso é a ideia de robótica colaborativa, né, que desmistifica um pouco aquela ideia de substituição dos robôs pelos seres humanos. Eu ainda acredito que isso vai ocorrer, mas não em tão larga escala, porque já se chegou ao consenso de que não é promissor, essa total substituição não é interessante. Vamos falar assim, em outras palavras, não tem um custo-benefício para as empresas, né? E os transportes inteligentes. Transporte inteligente está se falando muito em carro autônomo, por exemplo, né? Então, todas essas tecnologias são desencadeadas, são as que são consensuais para todos os projetos de indústria 4.0 de todos os países. São essas as que estão havendo investimentos, né? Perceba também que eu estou falando aqui de tecnologias 4.0, retirando a ideia de que essas tecnologias são industriais, que estão no chão de fábrica. Estou falando aqui de aplicações em chão de fábrica, no processo produtivo, mas também de produtos. Quando eu falei de carro autônomo, estou falando de produto, tá? Mas dentro do chão de fábrica, ou seja, um produto para a sociedade. Então, talvez daqui a 30 anos eu vou viajar da minha cidade, João Pessoa, para Caruaru para dar aula, né, indo dormindo, ou jogando videogame ou algo do tipo, porque o carro está dirigindo sozinho. Será que isso não é a necessidade, ou isso não vai criar uma necessidade e aquecer o mercado para a compra desses veículos? Né? Será que isso não vai trazer novos pesquisadores, novas pessoas que vão criar novas possibilidades e ali ter uma mudança na sociedade? Algumas pessoas vão mudar de classe social. Enfim, existe essa proposta. Eu não vou aqui debater se isso é factível, se não é, se eu aposto nisso ou não é. Isso é um debate muito maior do que eu estou querendo apresentar aqui. E existem as tecnologias que são consideradas associadas, como as tecnologias móveis, né? O celular, praticamente tudo que nós pensamos hoje, tecnologicamente, parece que é configurado, né? A interface homem-máquina é uma tecnologia móvel. Vou exemplificar aqui a tecnologia móvel. A aplicação da casa inteligente, quase tudo que nós pensamos para casa inteligente, você vai acionar, né, através de uma interface com a casa que vai ser o seu próprio celular. Você pode ali acessar câmeras de sua casa, pode estar do outro lado do mundo. Então, a internet das coisas possibilita que os dados de vídeo da sua casa estejam disponíveis para você numa tecnologia móvel, né? Crowdsourcing, que é uma rede de colaboração, né, de troca de experiências, e o que a gente pode chamar hoje de algumas coisas próximas disso são os fóruns, né? A gente aprende muito sobre os fóruns. Às vezes a gente compra um equipamento, nós precisamos melhor saber a experiência de outra pessoa utilizando equipamento, como melhor utilizar. Então, uma rede de colaboração, de conhecimentos, e a inteligência artificial, né? Que, como eu falei lá na indústria 3.0, e por isso que eu coloquei aquele slide, né? Afinal, qual foi a tecnologia desencadeadora, catalisadora da indústria 3.0? Foram os materiais semicondutores ou foi o microcontrolador? Não é? Então, nessa batalha ali pelo termo, cada um querendo se posicionar, um pesquisador de materiais semicondutores, ele vai dizer, olha, fui eu, né? Foi a partir da minha pesquisa que foi desencadeado tudo isso daí. Então, existe um posicionamento ali, né? Então, a inteligência artificial, por exemplo, não é considerada uma indústria, é uma tecnologia 4.0, mas ela está dissociada, é uma tecnologia associada. Ela está presente dentro da robótica colaborativa, ela está presente aqui, por exemplo, no Big Data, ela estaria presente nas simulações, nos transportes inteligentes, né? Então, assim, enfim, né? A maioria dos projetos de indústria 4.0 não coloca a inteligência artificial como tecnologia 4.0.
as energias renováveis, a nanotecnologia. Tá? Agora, o conceito de indústria 4.0 brasileiro, que aí quem tiver interesse, tem aqui esse site que é bem interessante, é aqui onde tem todas as informações seguras sobre o projeto brasileiro, traz sim a inteligência artificial como desencadeadora. Então, no projeto brasileiro, o entendimento é que algumas tecnologias elencadas ali, elas estão por trás, na verdade, e na frente há umas tecnologias mais exponenciais. Então, o projeto brasileiro traz sim a inteligência artificial, e é por isso que eu acredito, né, que a SNCT teve a ideia, de fato, de colocar ela como tema principal. Então, provavelmente, nos próximos anos, vamos falar sobre manufatura aditiva, internet das coisas, e o Brasil traz algo bem interessante, né? Ela traz a biologia sintética, né, saindo do contexto industrial, que eu achei bem interessante. Outra coisa aqui que é bem, para deixar explicativo sobre o projeto brasileiro, essas tecnologias que eu elenquei aqui bem, de uma forma muito particular, elas estão sim no projeto brasileiro, mas não estão nessa configuração, elas estão dissociadas, por exemplo, aqui dentro. Sistemas cyberfísicos, por exemplo, são a internet das coisas, a internet das coisas está fora, né? A internet das coisas está aqui. Sistema cyberfísico, ele coloca aqui a cibersegurança lá, Big Data, a computação em nuvem, ele coloca os materiais inteligentes, então, é só uma forma de organização. No Brasil, a indústria 4.0, de fato, está olhando bastante, o carro-chefe é, de fato, a aplicação industrial, onde se pretende uma redução de 73 bilhões ao ano com a aplicação dessas tecnologias, né? 34 com ganhos de eficiência energética, nunca se falou tanto de eficiência energética, de energias renováveis, de carro elétrico, por exemplo, redução dos custos de manutenção, de economia de energia, né? Então, a indústria brasileira está no primeiro momento, né, focada no aumento da eficiência, para promover um menor custo, então, no contexto industrial, depois, né, ela vai ser voltada ao desenvolvimento de produtos e novos modelos de negócio, embora a gente já esteja observando alguns modelos de negócio diferentes, principalmente agora na pandemia, né, com a maciça venda de produtos através da internet, ou seja, utilizando a internet das coisas. Olha, a internet das coisas está possibilitando uma mudança social de consumo, inclusive, onde a gente pode ali comprar um produto, existe uma maior variedade, talvez, do produto do que uma loja física, comprar pela internet. Tá? Isso aí desencadeia outras mudanças, como na logística, que a gente sofre muito aí com o pagamento da encomenda, né? Esqueci agora o frete, né? Enfim, o tempo de chegada desse produto, e por aí vai. Então, a gente já está percebendo algumas mudanças. Essa nova realidade, né, vai alterar o mercado de trabalho. Trouxe aqui, não vou entrar nos pormenores, mas trouxe aqui algumas matérias muito importantes, que é interessante ler. Um dos mais importantes é um artigo, né, de 2013, que fala de algumas profissões que estão em risco e que vão nascer. Então, ao mesmo tempo que a gente critica a ideia de que algumas profissões vão deixar de existir, assim, a minha palestra não é ser tendencioso, mas é trazer um outro lado da visão da coisa. É que vão nascer oportunidades. Está nascendo também novas oportunidades. Não vou também aqui debater questões existe de fato essas oportunidades, e não é uma mudança que vai prejudicar muitas pessoas, enfim, uma visão humanística disso é necessária. Eu não teria todas as respostas, eu acho que ninguém tem, mas eu acho que é algo que a gente precisa debater daqui por diante, que eu acho que é o que a SNCT está buscando, debate sobre isso, né? Então, vou fazer uma leitura rápida aqui, né? A automação pode tirar o trabalho de até 800 milhões de trabalhadores até 2030, esse é um alerta, né? 85, assim, eu jogo agora, né, uma matéria pessimista e uma otimista, né? 85 das profissões que existirão em 2030 ainda nem foram inventadas. Então, é uma oportunidade, né? Profissões do futuro, cirurgia robótica. Aqui a época traz as profissões condenadas a desaparecer e os motivos por que elas vão desaparecer, e as que resistirão às tecnologias, ou melhor, as que irão se adequar, né?
inteligência artificial, as profissões que irão desaparecer. Bom, pessoal, aí nós temos um prato cheio para muito debate, né? Cria-se também as competências 4.0, né? Então, e que é legal, é muito, muito interessante, né? Porque as tecnologias 4.0, elas vão desencadear um processo de mudança do perfil profissional, né, para uma visão mais gestora, né, mais humanística, talvez, né? Então, aquilo que eu escuto ali do pessoal por exemplo, de empreendedorismo, você precisa ter flexibilidade cognitiva, pensamento crítico, trabalho colaborativo, você precisa ter inteligência emocional, né, disciplina, autogestão, resiliência, capacidade de abstração, criatividade, inovação, iniciativa, proatividade, autonomia, né? Enfim, tudo isso daí que a gente escuta há muito tempo, parece que agora ele está mais aflorado. Por quê? Porque o ser humano sai da linha de trabalho manual, né, e ele passa a ser a mente pensante da coisa. Então, toda essa característica... Bom, para mim, eu vejo um ponto positivo, talvez. Mais qualidade no trabalho humano, né? Enfim, na realidade, né, tem coisas que a máquina nunca vai substituir. A inteligência social, a criatividade, a percepção e manipulação, né? Por exemplo, percepção e manipulação, a capacidade de se adaptar a esforços, a movimentos, enfim, isso uma máquina não tem, e realmente, como um cara da tecnologia que trabalha com inteligência artificial, está difícil também de chegar a esse ponto, né? Bom, já perto da nossa finalização, né, são 5 eixos, na verdade, temáticos, de implementação de indústria 4.0 no Brasil, para a gente não ter um olhar só tecnológico. Existem as aplicações tecnológicas que eu apresentei, né, mas existe também uma preocupação com o capital humano, que é habilidade básica, habilidade cognitiva, que precisa ser desenvolvida. Existem também mudanças na cadeia produtiva, na infraestrutura. Como é que a gente vai falar de carro elétrico o tempo todo se a gente não tem uma matriz energética suficiente para todas as pessoas terem um carro elétrico, né? Bom, algo do tipo. E regulação. Essa parte de regulação é que é problemática, né? Mudanças na educação, um novo marco regulatório da educação básica, onde todos os cursos de ensino médio vão ser técnicos. Isso é uma ação da indústria 4.0 também. Agora vai, né, chegar a alguns temas problemáticos, né? Legislação trabalhistas, né? Legislações tributárias. Então, o que a gente está assistindo no âmbito da política, de fato, faz parte do projeto de implementação de uma nova revolução industrial. Bom, não vou também entrar aqui se sou favorável ou se sou contrário, mas, enfim, né? Existe aqui a dimensão, quem vai cuidar desses 5 pontos? É o governo, a academia e as empresas, né? Vamos cuidar do que é nosso, academia. Então, o papel da academia é atender às novas demandas e perfis profissionais, e isso daí requer que os nossos projetos pedagógicos de curso estejam adequados a essa nova realidade, a construção dessa nova realidade, ou então estaremos formando alunos que ainda novinhos, já estão desatualizados, né? Firmar um cunho científico e tecnológico para o desenvolvimento de soluções. Pronto, e aqui está a grande diferença. E aí eu retorno ao início do título, as palavras iniciais do título da palestra, né? Oportunidades. Então, eu apresentei oportunidades de mercado, oportunidades em profissões novas que vão surgindo, e agora eu vou falar das oportunidades acadêmicas. Então, a indústria 4.0, né, pretende, de fato, minimizar a distância que existe entre a academia e as empresas. Ou seja, a academia servindo, de fato, como laboratório das empresas. O que é necessário desencadear de produtos e processos e serviços nas empresas serem auxiliados pela academia. E aí sim, teoricamente, a academia teria uma efetividade melhor. E aí a gente surge, que é algo que está em construção, o termo Educação 4.0, que está baseado principalmente na ideia de aprender fazendo. Então, uma educação onde você vai significando ali o seu conhecimento a partir, de fato, de um experimento. Você vai experimentar, você vai dar sentido ao seu conhecimento, concebendo algo. Isso aqui foi concebido por mim, na minha concepção, a partir da teoria que eu estudei. Fisicamente, talvez, né?
ou ainda de forma simulada. É uma concepção, um protótipo virtual, talvez, de alguma ideia, mas ainda é. A cultura maker, que é a cultura que está linkada, de fato, ao aprender fazendo, que é a cultura de produzir, ou seja, projetar. E aí a gente pensa nos processos avaliativos, né, dos cursos atuais. Prova, será que prova realmente mede conhecimento? Ou, de fato, nós precisamos que o aluno aprenda fazendo nas suas, ou seja, aprenda projetando, a cultura maker, aprender, além de aprender fazendo, ter essa cultura, de fato, de ser um projetista, ser uma pessoa que tem concepção. Então, nós estamos caminhando para isso, né? E aí, a pesquisa deve ser direcionada à inovação. Então, a mudança, a pesquisa não só não vai acabar, não é isso, mas a pesquisa não ser só científica, mas ela ser aplicada, ou seja, nós já avançamos muito no conhecimento científico. Talvez a maior lacuna hoje é aplicar todo esse nosso conhecimento na prática. Né? Eu conversava muito com alguns professores da área tecnológica, principalmente com o professor Arquimedes, no sentido de seguinte, olha, quantas coisas a gente já tem conhecimento, mas cadê a mudança na vida das pessoas a partir disso? Nós, nos artigos, nós escrevemos que existe a necessidade para melhorar a vida humana a partir do desenvolvimento desse meu projeto e tal, mas cadê isso na prática? Né? Então, parece que está muito distante essa ideia da pesquisa científica ou na academia que não tem aplicabilidade, um produto, né, ou, do ponto de vista empresarial, vendável, que aqueça o mercado, ou ainda do ponto de vista, vamos ver, mais humano, que traga um benefício de fato para a sociedade. Né? Então, aqui, existem diversas oportunidades de pesquisa e inovação, todas essas daqui que eu trouxe aqui são atuais, né, foram de 2020, a FINEP lançou um edital de tecnologias 4.0, lembrando que tecnologias 4.0 não é só no âmbito de exatas, né? Existem diversos trabalhos em diversas áreas, mas fala da concepção 4.0 como um todo. O Ministério da Economia... Oi? Sander, 5 minutinhos para a gente poder ter um momento também das perguntas. Ok. Eu estou aqui também contabilizando o tempo, né? Então, aqui, o Ministério da Economia também lançou editais, assim como o próprio Instituto Federal, que nós participamos de alguns, né? De um, na verdade, o edital para oficinas 4.0 na rede federal, né? E o Laboratório Maker, né? Que também participamos. Então, essas oportunidades acadêmicas são para bolsas para estudantes, bolsas para os professores, material permanente de consumo para idealização de novos laboratórios. Então, assim, eu vejo, como eu falei no início, parece que o governo quer, assim, puxar na marra, né, para que a gente saia da nossa zona de conforto, a ideia de nós adotarmos a indústria 4.0, parece que fechando algumas portas de financiamentos, de laboratórios, ou enfim, e abrindo outras oportunidades. Olha, para isso daqui a gente não tem interesse em investir, tá certo? Nós temos interesse em investir nesse novo contexto aqui. Estude essas novas tecnologias, entre nessa nova ideia de educação 4.0. Bom, me parece que vou falar assim, é um incentivo, é um maior incentivo à implementação da indústria 4.0 no contexto acadêmico, né? Então, aqui, como desafio, eu gostaria, né, que os alunos, participantes, pudessem pensar assim, observando a sua área, do seu curso, né? Quais são as linhas de pesquisa que poderiam utilizar a tecnologia 4.0? Quais poderiam ser criadas no nosso campus, por exemplo, para que a gente pudesse se adequar melhor a essa nova realidade e talvez até a gente começar a participar desses editais, dessas oportunidades de financiamento para melhorar o nosso campus em termos laboratoriais. Quais poderiam ser as linhas criadas em cada um? Vou citar um exemplo básico aqui. O ano passado, a gente criou, dentro de edificações, apesar de eu ser professor na área de mecatrônica, né? A gente criou a AutoCAD, que é o pessoal de edificações estudando coisas um pouco mais avançadas, como neuroarquitetura,
bioarquitetura, enfim, automação residencial. O que a gente poderia mudar? Né? Quais são as linhas que os cursos poderiam ter que contribuísse com a indústria 4.0 e a gente pudesse participar desses editais? E o outro é uma coisa mais individual, lógico, um ou outro, né? Pense numa solução para algum problema na sua área ou no seu dia a dia que poderia ser viabilizada a partir de uma tecnologia 4.0, né? Então, o professor Adriel vai explicar um pouco a mais, né, apresentar a solução através de um vídeo de 3 minutos, enfim, apresentar uma ideia, né? Então, tudo que eu apresentei, né, na realidade, não é vindo da minha cabeça limitada, a gente tem que ler muito, e o material tem que ser, de fato, de confiança, né? Então, aqui eu trago alguns materiais que essa apresentação foi baseada, e tudo que eu falei baseado na leitura desses materiais, não são pequenos, são materiais de mais de 100, 200 páginas, né? Mas aqui os desafios da indústria 4.0 no Brasil, né, da Confederação Nacional da Indústria Brasileira, alguns do próprio Ministério, né, perspectivas de especialista brasileiro na manufatura, o panorama da inovação, que foi realizado pelo Senai em 2016. Existe uma nova lista, surgiu novos trabalhos, principalmente na educação 4.0, que explica o motivo que nós estamos caminhando para, por exemplo, um curso integrado, vinculado ao técnico, isso não só no Instituto Federal. O modelo Instituto Federal vai aí fazer parte de toda e qualquer instituição de ensino médio, né? E existe um motivo disso. É interessante a leitura para a gente saber até opinar, né? Sobre diversos temas que estão ali abrangendo a sociedade no momento. E aí eu finalizo a minha apresentação. Desculpe aí ter avançado um pouco no tempo. Adriel? Muito bem. Olha aí, muito bem, professor Alessandro, muito obrigado pela sua palestra esclarecedora. Como disse a professora Elaine aqui nas palavras, uma palestra esclarecedora, e eu quero já abrir aqui para as perguntas, já convidar aqui o Caio, que é o nosso monitor, ele está acompanhando o chat, ele vai fazer as perguntas, e dizer também que se vocês que quer fazer a pergunta abrindo o microfone, basta só pedir lá, se inscrever para a gente poder anotar a ordem dos que vão fazer as suas perguntas. Eu quero já abrir, enquanto o Caio vai organizar ali a inscrição, eu quero já abrir com uma pergunta, Alexander, porque na sua exposição você apresentou que o desafio da educação 4.0 aí seria aproximar a academia desse mercado, né, dessa economia, e como empresas. Eu queria também abrir uma reflexão, porque a gente hoje foca muito na empresa, e nesse contexto de empreendedorismo, é possível que, na medida em que eu educo as pessoas para a autonomia, eu educo o sujeito para ser protagonista, ele pode sim ser o criador da empresa, ele pode ser o empreendedor, ele pode ser aquele que forma e que arranja um novo negócio. Então, a gente pode estar educando pessoas para a criação, inclusive, de negócios que nem sequer ainda existem. E aí eu gostaria de abrir para essa reflexão e ouvir a sua opinião, e também sobre como é que nós, enquanto educadores e pesquisadores, o quanto nós já estamos imersos nessa realidade, o quanto a gente já está fazendo isso, ou o quão distante nós estamos disso, dessa realidade. Ok, Adriel, a ideia do empreendedorismo foi apresentado ali, eu não falei, não verbalizei, mas estava no slide que falava sobre as competências 4.0, né, que tinha ali muitas, por exemplo, flexibilidade cognitiva. O último ponto ali era multidisciplinaridade e empreendedorismo. O empreendedorismo é, de fato, o perfil do novo profissional na indústria 4.0, né? Então, quando eu quis falar ali sobre uma educação mais próxima das empresas, e aí a linguagem, né? A linguagem da gente, às vezes, conflitua. Quando a gente fala da empresa,
talvez eu esteja falando assim no contexto do mundo do trabalho, né? Então, a gente precisa de uma academia mais próxima do mundo do trabalho, não necessariamente da indústria, de uma fábrica, de fato, não é esse o contexto. É uma academia mais próxima do mundo do trabalho, seja, de fato, para uma proximidade com as indústrias, ou ainda uma educação que leve a pessoa a ser um empreendedor. E essa é uma tendência muito forte, essa é uma tendência muito grande, né? Então, isso é um perfil da indústria 4.0, inclusive veja, que quando você diz que você tem que aprender fazendo, e numa cultura maker, olha o que acontece, muitas pessoas, eu sigo no Instagram muitas pessoas que são empresários que trabalham em casa, no home office, porque a casa dele, ele transformou um quarto dele, o home office dele, num laboratório maker. Então, o cara faz criações ali. Ele pensa produtos ali, ele tem suas concepções, então ele tem o Instagram dele, aí ele usa a rede social para vender a ideia que ele teve, do produto que ele teve, e ali ele entra em contato com o mundo do trabalho, ou seja, ele entra em contato com as empresas oferecendo as criações dele para as empresas adotarem, né, e junto com ele patentear e uma empresa vender, comercializar aquele produto dele. Então, é uma tendência bem forte, bem interessante, e eu penso que a educação, a ideia de aprender fazendo e cultura maker, né, e essa coisa da pesquisa voltada à inovação, está nos levando a uma ideia mais ou menos o seguinte, né? Sala de aula, estou dando aula sobre, sei lá, não sei, deixa eu pensar aqui uma disciplina aí, mecânica dos sólidos. Então, qual é o significado daquele conteúdo? É só calcular e ter um resultado, tal, e fazer uma prova e dizer, eu sei o conteúdo, eu sei a teoria. Você não vai esquecer daqui a alguns anos, se não for trabalhar naquela área, não. Né? Talvez aquele conteúdo, quando você está estudando, não vá servir para você conceber algo dentro do contexto da mecânica dos sólidos, pensar a aplicação da mecânica dos sólidos no seu cotidiano, né? Aplicações dentro de sua casa, dentro do seu dia a dia, ou uma necessidade da empresa, e ali a avaliação ser uma solução, né? Sempre pensar em soluções, uma educação que pensa em soluções para a sociedade, né? Aplica o conhecimento para solucionar algo. Então, seria indo para esse contexto. Né? Vai ter pessoas que criticam, eu acho que não existe nenhum projeto perfeito. Tem suas falhas, tem suas desvantagens, tem suas vantagens, é uma construção, nós precisamos debater isso, né, que é pouco debatido, e construindo devagarzinho, é lógico, vamos testar uma coisa, não vai dar certo, nós vamos ir para outro caminho, para ver se a gente consegue se adequar. E a segunda pergunta foi o quão distante os professores atuais, né, o contexto atual está dessa realidade. Olha, eu não quero ser crítico, não. Eu acho que é uma mudança, é uma proposta. A indústria 4.0 é uma proposta, né? E eu acho que nós temos toda a capacidade e possibilidade. Lógico que talvez o nosso maior inimigo seja, de fato, digamos, uma zona de conforto, né? Aquilo que eu aprendi, eu vou repassar, né? E não pensando ali em avançar. Talvez seja essa a maior dificuldade, mudar a metodologia que, entre aspas, tem dado algum resultado até esse momento. Digamos, a metodologia atual já é nota 7, né? E aí mudar ela, arriscar a mudança dela, para tentar uma nota, chegar a uma metodologia onde o aprendizado vai chegar a uma nota 9, digamos assim. Então, existem alguns desconfortos, né? Principalmente na metodologia que nós estamos acostumados a aplicar em sala de aula desde sempre, aquela que a gente aprendeu, né? Foi assim que nós aprendemos, né? Como a gente desenvolver algo novo, que dê melhor resultado, talvez, eu acho que existe um medo, um certo receio sobre isso. Capacidade eu acho que temos, condições plenas, em termos intelectuais, em tudo, temos, mas acho que essas questões pequenininhas aí, elas podem atrapalhar um pouco. Ok, professor Alexander. Caio, com você aí, quem está inscrito, quais são as perguntas? Bom dia a todos.
A gente vai começar aqui agora, né, a tirar as dúvidas. Até agora, só 2 pessoas se prontificaram, mas eu repito que quem quiser, só falar no chat que a gente abre o espaço. A primeira dúvida é de Luiz Felipe. Ele perguntou: professor, caso eu queira seguir a profissão da inteligência artificial na medicina ou na indústria, qual faculdade devo cursar? Tudo bem. Eu não sei, o Luiz Felipe, qual é o curso que ele faz, né? Mas eu debato muito isso na disciplina de introdução à mecatrônica, né? Existem alguns alunos nossos de mecatrônica que eles não se veem na área tecnológica. Assim, é complicado a gente debater isso, não vou me estender nisso, mas tem alguns alunos de mecatrônica, por exemplo, que quer fazer área de saúde, fazer área de humanas, e eu acho que essa visão ainda um pouco, talvez, antiquada, não sei, impede de ele enxergar uma coisa muito positiva, que é continuar ali conosco no Instituto Federal e cursando mecatrônica. Por quê? Porque a tecnologia está avançando e entrando em diversas vertentes. Vou dar 2 exemplos que eu dou em sala de aula. Uma delas, tinha uma aluna da primeira turma que queria fazer medicina, mas estava ali em mecatrônica totalmente desestimulada. E eu falei, olha, você já percebeu que o caminho da medicina, você já percebeu que a sala de um médico, né, é cheio de equipamentos mecatrônicos, está cheio de equipamentos. O que é uma máquina de tomografia? O que é uma ultrassom? O que é um raio-x? Né? E você já parou para observar a quantidade de recursos tecnológicos que está auxiliando a medicina? Vou dar um exemplo aí, cirurgia robótica. Existe um robô já no Recife, né? Acho que é no português, se eu não me engano. O pessoal do Recife aí pode melhorar a minha interpretação, não sei, mas eu sei que no Recife tem. Pernambuco já tem um robô cirurgião, é a cirurgia laparoscópica, se não me engano o nome é esse, mas a cirurgia através dos robôs. Você diz, mas robô faz a cirurgia? Não, ele é operado, né, operado no sentido de um médico está por trás do robô, dizendo ao robô, né, informando ao robô o que ele deve fazer. A vantagem é que o robô não vai esquecer uma tesoura dentro do paciente, uma gás dentro do paciente, né? E o robô também, ele tem a capacidade de perceber se o médico está, de fato, por algum momento de estresse, de cansaço, se ele está tomando uma decisão errada. Então, é uma cirurgia em conjunto. A máquina, com alguns procedimentos que devem ser realizados, e o médico, ou seja, a robótica colaborativa, né? Então, órgãos artificiais. Quem é que vai desenvolver? Quem melhor para desenvolver órgãos artificiais do que uma pessoa de medicina em conjunto com uma pessoa da área tecnológica? Claro, quando eu fiz pós-graduação, existia um médico aqui em João Pessoa, um médico que estava fazendo pós-graduação em engenharia, foi a minha pós-graduação de controle, né? Lá dentro de engenharia mecânica. Para quê? Para desenvolver órgãos artificiais. Então, olha a oportunidade que se traz, né? Infelizmente, também tem essa ideia de que você precisa ser mais multidisciplinar, que é também uma tendência da indústria 4.0, né? Então, na área de humanas, para eu finalizar rapidamente, tá? Vocês já pensaram que a convivência com máquinas no âmbito social ali pode ocasionar problemas e mudanças de algumas regulamentações, de algumas leis. Por exemplo, os carros autônomos. Se um carro autônomo acaba que ocasionando um acidente, afinal, e alguém perde a vida, afinal, quem a família pode processar? Primeiro, pode processar, né? Segundo, quem? O desenvolvedor do veículo, foi um erro de programação do veículo, sei lá, foi alguma coisa da pessoa que estava conduzindo aquela máquina, né? O proprietário do veículo foi que pediu para o veículo fazer alguma coisa. Houve recentemente na Alemanha um robô que, quando estava sendo programado no chão de fábrica, ele veio para cima do operador, jogou o operador longe e o operador acabou morrendo. Então, a família, como é que é a lei em relação a isso? Porque foi uma máquina, né? Foi um erro do operador,
né? Foi ele que fez algum movimento errado e acabou a máquina colidindo com ele, foi culpa dele mesmo, um acidente de trabalho, né? Olha que confusão, né? Ou foi a máquina que tinha algum problema de programação e que o operador foi pego de surpresa, né? Enfim, olha como as leis vão se modificando. Então, eu acho que a ideia das tecnologias, ela está implementada em todas as áreas. Está implementada em todas as áreas e é interessante. Sobre a sua pergunta em si, né, IA, inteligência na medicina, é complicado isso aí, mas geralmente é bioengenharia. O pessoal de bioengenharia é que está trabalhando isso, né, com essa ideia de unir a biologia à tecnologia, né? Eu acho que tem um curso desse, se eu não me engano, no Recife. Eu acho que tem. Tem uns colegas lá que fazem próteses, né, captando sinais do cérebro, é bem interessante, eu acho que é para esse caminho aí, né? A próxima dúvida agora é de Guilherme Rigaldi, e ele pediu para abrir o microfone e perguntar diretamente aos professores. Pode abrir, Guilherme. E aí, professor, tudo bem? Eu só queria fazer uma colocação mesmo. Aí em cima eu tinha feito a colocação. Eu só falando uma coisa sobre inteligência artificial, que ela dificilmente vai conseguir atingir uma inteligência emocional, justamente por conta do que ela é um paradigma de programação, né? Afinal de tudo. E um computador dificilmente vai imitar um ser humano de forma eficiente, né, e exatamente igual, né, justamente por conta da inteligência emocional, que o computador não consegue. Não só, tá? Não Exato. só. O ser humano, eu exemplifiquei. Exato. A inteligência artificial, ela imita algumas inteligências do ser humano. Existem coisas em nós que elas são apenas repetitivas. Isso a gente consegue programar, né? Outras coisas não. Eu citei, por exemplo, a inteligência emocional. Isso não é programável. Você pode simular uma emoção, mas, de fato, vivenciar, sentir aquela emoção, outros 500. Eu não conheço a equação matemática da tristeza. Eu não conheço. Tá? Se alguém conhecer, por favor, me mostre aí. E o que eu falei não é só uma concepção minha. Tá? A gente tem que, antes de ter opinião das coisas, a gente tem que ler muito. Eu leio muitos artigos de fora do Brasil, sobre essa ideia de inteligência artificial, o que consegue, o que não consegue fazer. E outra vez, né, o nosso imaginário sempre está nessa ideia dos documentários e dos filmes que nos faz pensar, e é proposital, é legal a gente pensar coisas a mais, mas tecnologicamente nós precisamos ter um pouquinho de pé no chão, né? Exatamente. Pode continuar, Guilherme. Não, era basicamente isso mesmo. E falar que, assim, a ideia de inteligente é muito vaga. Você fala assim, algo é inteligente, entendeu? E, assim, algumas pessoas podem dizer que inteligência é um alto nível de interatividade, né? Mas é só isso, né? Quem sabe? É só isso mesmo. E aí, Caio, alguém mais? Acho que é isso, ninguém mais apresentou nenhuma dúvida. Legal. Mais uma vez agradecer a Alexander, e eu não sei se vocês prestaram atenção, mas o Alexander trouxe no final da sua palestra o desafio que está ancorado na palestra dele. E aí você que viu, que leu esse desafio, vou até pedir para Alexander falar de novo o desafio, porque eu vou explicar agora como é que você na frente da câmera falando, ou se você quiser pode usar uma apresentação de PowerPoint, onde você explica, ou mesmo alguma outra forma de você apresentar a solução, mas que você tem 3 minutos para fazer esse vídeo, para que esse vídeo possa ser enviado para que a gente avalie. Então, a forma de envio eu vou explicar, mas antes eu gostaria que o professor Alexander compartilhasse novamente o desafio, tá? O slide. O slide. Tá. Um momentinho aqui para carregar. Carregou não, né? Ainda não, agora.
Nossa. Bom, observando, né, a área do seu curso, aliás, eu vou até estender, não só a área do seu curso, porque a gente tem um colega aí que falou que gostaria de trabalhar, por exemplo, na área de medicina. Então, observando, né, a área do seu curso ou da sua pretensão de curso, aquilo que você se sente mais vocacionado, né? Quais as linhas de pesquisa, né, que utilizando, que podem ser criadas dentro do nosso campus, né, que podem ser criadas a partir do uso de tecnologias 4.0, né? Existe aí alguns encaminhamentos ali dentro de edificações, como eu falei. Mecatrônica não se fala, né? Mecatrônica é mergulhada, né, na indústria 4.0. Segurança também está ensaiando com o professor Diógenes e o professor Gustavo, né, algumas aplicações interessantes. E é coisa simples, gente, tá? Por exemplo, Peplau pensou num capacete, né? Um capacete que tivesse um sensor e esse sensor de presença para detectar se o operário, numa construção civil, por exemplo, ele realmente está com o capacete na cabeça. Porque você pagar alguém para estar fiscalizando, para estar dentro das normas de segurança, né? Imagine se o capacete ou os EPIs tivessem algum tipo de sensoriamento, né? E você, um computador, tivesse recebendo essas informações e notificando ali quem retirou no momento inadequado, enfim. Então, algo bem interessante, né? Utiliza a internet das coisas, porque vai enviar o sinal do sensor, o cara não está andando com fios, né? Enviar o sinal do sensor para uma central que vai captar, que vai processar aquilo dali, e talvez até chamar a atenção da pessoa para colocar, né? Enfim, uma solução, tá? Uma solução. Uma coisa interessante, Adriel, que é importante chamar a atenção, é que nós não temos a cultura de inovação tecnológica no Brasil. Academicamente. Nós somos mais voltados de fato, na nossa cabeça, uma patente é algo extremamente novo. É como se fosse, a gente confunde invenção com patente. A gente acha que, para a gente patentear algo, nós temos que inventar algo novo que ninguém nunca pensou na vida. Não, não é bem assim. Se fosse assim, não existia patente de cada modelo de veículo diferente, teria uma patente diferente, né? O design, o cheiro diferente. Olha, se o seu produto, se a sua ideia não é exatamente igual, uma cópia exatamente igual a uma que tem no mercado, a sua ideia, ela tem uma diferença. Mas eu queria planejar um robô que limpasse janelas. Aí você vai pesquisar e encontra que tem uma empresa que desenvolveu um robô que limpa as janelas. Tá. A tecnologia que eles estão utilizando, a forma de limpar a janela, é exatamente a que você está pensando? Não. Então, a sua ideia é patenteável. Invista na sua ideia. Mas a deles é muito mais moderna. Mas a sua funciona? Se funcionar, ela vai ter um mercado. Vai ter um mercado para aquela ideia mais avançada, que deve ter um alto custo, e vai ter um mercado para você com a sua ideia menor, enfim, de baixo custo. Então, assim, é importante a gente entender isso. Porque isso limita o nosso processo criativo. Parece que a gente tenta criar algo novo e diz, como eu já tentei criar algo novo, já existe tudo, eu não vou criar nada. Não é bem assim. Uma personalização de um produto, se não for exatamente igual a outro, já é uma patente, já é uma inovação, entende? Existem até as brincadeiras, né, os memes, dizendo assim, copia, tá? Mas não faz igual. Aí tem lá alguns celulares que a carcaça é exatamente igual a um iPhone, né? Mas o interior, não. Então, não é exatamente igual. A aparência é semelhante, ou igual, talvez, a aparência. Mas o interior, não. É um novo produto. Então, assim, quais são as linhas de pesquisa que nós poderíamos criar no nosso campus? Em segurança, em engenharia mecânica, em mecatrônica, em edificações, que a gente pudesse participar dessas oportunidades de novos laboratórios, né? Bolsas para os alunos, bolsas para os professores, e também a criação de novos laboratórios, né? Recebimento de verba. Inclusive, aquele que a gente participou, o Laboratório Maker, não era do âmbito
a gente discutiu isso muito, não é no âmbito tecnológico. Uma pessoa lá de humanas poderia participar, não é isso? Criando alguma coisa na impressora 3D, que eu achei bastante interessante, significando o seu aprendizado, né? E o segundo seria, pense uma solução, uma ou outra, não precisa ser as duas, né? Pense uma solução para algum problema na sua área, né? Ou no seu cotidiano, né? No seu dia a dia, que poderia ser viabilizada através da tecnologia 4.0. E aí, para fechar, um exemplo, né? Algumas cidades, para você não ficar no ponto de ônibus esperando o seu ônibus, nos smartphones já tem ali alguma comunicação, GPS, uma espécie de GPS, tem vários produtos, né? Cada cidade desenvolveu uma coisa diferente, tem cidade que nem tem. Mas onde você está acompanhando, onde o seu ônibus está, o ônibus que você está querendo pegar. Então, você só vai para a parada de ônibus quando ele estiver perto. Faltando uns 500 metros, alguma coisa assim. Aí você vai para a parada de ônibus, evitando assaltos, enfim. Uma criação, né? É uma solução. Então, pense no dia a dia, o que é que a gente poderia mais criar a partir da indústria 4.0, das tecnologias 4.0, né? Então, isso é o que eles querem desencadear. Legal, professor. Então, agora, o que vocês podem fazer é o seguinte, enviar, tá certo? Enviar o seu vídeo, você que quer participar, mandando sua solução, envie para o nosso e-mail. Eu vou colocar aqui na tela o e-mail da DPESC, tá bom? Você vai enviar a sua solução para o nosso e-mail com o seguinte assunto. Dentro do e-mail, lá no assunto do e-mail, você vai colocar assim, solução 1, que é exatamente essa da palestra do professor Alexander, solução 1, desafio pesquisador perspicaz. A palavra é um pouquinho complicada, mas a perspicácia é uma virtude que todo pesquisador deve ter, principalmente quando ele busca a inovação, ok? Então, a gente espera que você envie a solução. Podem se reunir, se você quiser fazer com um colega ou um grupo, desenvolver, desde que vocês apresentem os proponentes no e-mail, tá bom? E o vídeo deve ter até 3 minutos, não mais que isso, para que a gente também consiga fazer a avaliação e a divulgação no próximo sábado, na cerimônia de encerramento. Legal, pessoal? Então, eu quero agradecer a presença de todos aqui nessa palestra, dizer a vocês que já estamos iniciando, em uns minutinhos, a palestra com o professor Ricardo Brandão, na sala que já está aberta, e todos os inscritos nessa palestra já receberam o link para acesso a essa sala, tá? Palestra com o título Reflexos da Inteligência Artificial no Ser Humano, entre a autonomia e a alteridade. Então, dá tempo de você ainda tomar uma água, não é? Fazer um alongamento e entrar na sala e participar conosco dessa palestra. Obrigado a todos. A gente se encontra na próxima sala. Tchauzinho.